Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e a sua família. Hoje vamos falar sobre guardar os sábados. Afinal, guardar o sábado é da lei, da graça, ou guardar o sábado é lei eterna? Primeiro vamos entender o sábado pela lógica judaica e de cristãos sabatistas, né? O sábado, por fundamentação bíblica na Torá dos judeus, é considerado o último dia da semana, seguindo a sexta-feira e precedendo o domingo. E é um dia de oração e de descanso para judeus e cristãos sabatistas. Agora, analisando o Shabat judeu da Torá, no judaísmo o sábado, em hebraico pronunciado como Shabat, significa descanso, cessão ou interrupção, e é o sétimo dia da semana, dedicado à oração e ao descanso, pois segundo a Torá dos judeus, assim como também o Velho Testamento da nossa Bíblia, né? Deus descansou no sétimo dia, após completar a criação do universo. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Na lei dada a Moisés do Monte Sinai, Deus disse: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Os judeus, então, consideram proibidas certas atividades nesse dia, o dia do sábado. São 39 as atividades que são proibidas de se fazer durante todo o Shabat, que é o sábado do Senhor. Excepcionalmente, lógico, em caso de risco de morte, né? Quaisquer das proibições podem ser deixadas de lado. Eis que o valor mais caro ao judaísmo é a vida. Dizem os sábios que tais tarefas foram aquelas realizadas durante a construção do tabernáculo e que o judeu não pode fazer no dia de sábado, que é semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, dispensar, catar, moer, peneirar, preparar massa, assar, tosquiar, lavar a lã, desembaraçar a lã, tingir a lã, fiar, tecer, dar 2 nós, tecer 2 fios, separar 2 linhas, atar, desatar, coser, rasgar, caçar, abater, raspar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever, apagar, construir, demolir, acender fogo, apagar ou diminuir o fogo, martelar, transportar algo desde um ambiente particular a um público. Eu, inclusive, pude presenciar, né, todas essas proibições quando eu estive lá em Israel e conheci alguns judeus ortodoxos, né, que levam, logicamente, muito a sério o Shabat, né, e eu pude falar até com alguns rabinos a respeito se as proibições das atividades eram para todos os judeus, que haja vista que, por exemplo, a tribo de Levi, no caso os levitas, né, que a gente estudou no vídeo anterior, tinham atribuições especiais de cuidados para com o templo no dia do sábado. Então, para os levitas era completamente diferente. E me foi respondido o seguinte, que sim, as tribos, ou todas as tribos, as 12 tribos de Israel, indistintamente, né, se forem somados o número de 3 a 9 do total das tarefas, chega-se ao número 12, por incrível que pareça, que é justamente o número das tribos que compõem Israel. Assim, nenhum judeu pode dizer que está desobrigado, no caso de respeitar o Shabat, sob quaisquer alegação, né? Então Deus criou o mundo em 6 dias e ao sétimo descansou e presenciou sua obra. Portanto, todas as atividades criativas estão proibidas de serem efetuadas no Shabat. Na segunda metade do século XIX, grupos sabatistas surgidos nos Estados Unidos provocaram divergências dos meios cristãos quanto à questão da observância do sábado ou o domingo como dia de descanso.
A maioria dos cristãos considera o domingo o dia do descanso, embora tenha origem apostólica e ele só foi estabelecido oficialmente em 325 d.C., no primeiro concílio de Nicéia. Ok, vamos agora então observar a guarda do sábado na visão geral do cristianismo, e isso vale também para os judeus como para os cristãos sabatistas, né? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Entenda aqui que Jesus estava sendo repreendido pelos fariseus porque seus discípulos estavam fazendo o que não era lícito no dia de sábado, né? Então Jesus disse aos fariseus que conheciam logicamente a lei, que os sacerdotes do templo violavam o sábado e ficavam sem culpa. Mas ele, Jesus, é maior do que o templo dos judeus. E ainda disse a eles que, apesar de serem doutores da lei, não conheciam o significado da frase misericórdia quero e não sacrifícios, pois se conhecessem o significado dessa frase, jamais estariam condenando os seus discípulos que estavam com fome e começaram a colher espigas e comer. Jesus ainda termina dizendo: porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Outra passagem que encontramos em Lucas é Jesus fazendo uma cura no dia de sábado, e mais uma vez ele é repreendido pelo príncipe da sinagoga. Veja aí. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias podeis trabalhar, mas neste, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Veja que Jesus chamou o príncipe da sinagoga de hipócrita, pelo fato dele acusar aquela multidão de vir até Jesus para ser curada num sábado. Mas nem ele mesmo, sendo responsável pela sinagoga, qualquer judeu, também não guardava o sábado na sua totalidade, pois eles, no dia de sábado, desprendiam os seus animais e os levavam para beber água. Em outra passagem, em outra cura dos fariseus, doutores da lei, acusaram Jesus de violar o sábado também. Veja aí. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Mirrada quer dizer seca, mão seca. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Entenda que os fariseus formaram um conselho, ou seja, uma reunião entre eles para planejarem uma forma de matar Jesus. Por quê? Porque pela lei de Moisés, o fato de Jesus violar o sábado impõe ele a pena de morte, pois é considerado um transgressor da lei. Muito bem, agora vem a questão então, Presta atenção. Quanto aos judeus, eles não reconheceram Jesus como Messias, pois está escrito: ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Então os judeus ainda guardam a vinda do Messias, a vinda de Jesus no caso.
E isso vai acontecer quando Jesus voltar no final dos tempos. Aí sim, os judeus, vão considerar e vão reconhecer como Messias prometido. Mas quanto aos cristãos guardarem o sábado, realmente é sem sentido se você parar para pensar. Pois o sábado é na Torá dos judeus reconhecido como lei do Antigo Testamento que Jesus aboliu na graça. Então vejamos, para quem ficar na dúvida, o seguinte: os cristãos sabatistas afirmam, embora não provém que se guardava o sábado cerimonial judaico antes de ser dada a lei a Moisés no Monte Sinai. A lei da circuncisão também foi dada antes de Moisés. Você pode ler na sua Bíblia em Gênesis 17:10. Então por que o cristão sabatista não pratica a circuncisão? Sendo que este é um dos mais claros mandamentos da lei levítica. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:19 que a lei foi dada por causa da transgressão dos pecados. Os cristãos sabatistas dizem que a parte da lei que se refere à guarda do sábado cerimonial judaico foi dada ao homem imediatamente depois da sua criação. Mas as escrituras dizem que a lei foi dada a Moisés, muito tempo depois da queda de Adão. Então, como os cristãos sabatistas não veem que a lei foi dada em 2 momentos, está em completo desacordo com a realidade bíblica. Outra questão: por que será que as ordens dadas aos nossos primeiros pais no Éden e aquelas que foram dadas aos patriarcas Noé, Abraão e outros, não há em nenhuma ou única referência ao ter que se guardar o sábado? Porque não se menciona a palavra sábado senão quando já havia se passado mais de 2000 anos após a criação do homem. Se as doutrinas dos cristãos sabatistas fossem corretas, então não deveria haver referências claras, frequentes e explícitas na Bíblia ao ter que se guardar o sábado cerimonial judaico antes do capítulo 16 do livro de Êxodo? Entenda, nem mesmo Abraão recebeu aquela ordem de guardar os sábados cerimoniais judaicos que foi dado somente a Moisés. Outra questão: onde diz as Escrituras que Deus havia dado algum mandamento para a guarda do 7º dia como cerimonial de aliança antes que o povo de Israel fosse redimido da escravidão do Egito? Entenda que o 7º dia foi santificado apenas na mente de Deus, pois claramente vemos que a Bíblia menciona apenas aquilo que Deus comunicou verbalmente aos homens, somente onde aparecem as palavras "e lhes disse", e além de "e ordenou o Senhor dizendo". Você pode ver isso em Gênesis 1:28 a 29 e 2:16. Nada a respeito do 7º dia foi dito a Adão ou Eva. Então, vamos fazer o seguinte: vamos supor que o mandamento do sábado cerimonial foi dado então a Adão no dia da criação. Então, como é que poderia ter alguma referência para saber qual era o dia da guarda do sábado? Porque Adão foi criado no 6º dia, o 7º dia que se faz referência no Gênesis, se tornaria então, no caso, o 2º dia da sua existência. Adão, que teria que trabalhar 6 dias e logo descansar no 7º, ficaria confuso, pois ficaria faltando 5 dias em seu cálculo. O sábado de Adão não seria o 7º dia, porque trabalharia apenas um único dia. O sábado de Adão, pela lógica, seria um sábado no 2º dia. Pois aí você vê então que confusão haveria antes mesmo do pecado entrar no mundo, não é verdade? Se você ler lá em Neemias 9:12 até 14, você vai ver que se diz claramente que o sábado cerimonial judaico foi dado a conhecer no Monte Sinai ao povo de Israel, por intermédio a Moisés. Então, sabemos que o sábado cerimonial judaico foi dado somente a Israel. Qual a razão então dos cristãos sabatistas insistirem em forçar outras pessoas que não são israelitas, que não são judeus, a guardar o sábado cerimonial judaico? Não dá para entender realmente, porque querem colocar nós que somos o povo gentil, que não somos judeus, que somos na verdade cristãos, porque nós temos fé em Jesus Cristo, debaixo da lei cerimonial do sábado judaico, se este sábado nunca foi direcionado a nós que representamos o povo gentil. Além disso, diz claramente, veja aí, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel,
será um sinal para sempre. Veja então aí que em nenhum momento é mencionado a ordenança ao povo gentil, que somos nós, pois representamos o povo gentil porque não somos judeus e cremos em Jesus Cristo. E os tirei os filhos de Israel da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e os filhos de Israel, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Você pode ver aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, mais uma vez é mencionado que a lei dos sábados serviram de sinal entre Deus e os filhos de Israel, e não ao povo gentil que somos nós, entendeu? Se os cristãos devem guardar o sábado cerimonial judaico, como se explica que o Senhor Jesus Cristo não fez nenhuma menção do tema ao enumerar os mandamentos ao jovem rico em Mateus 19, 16 até 22? Como é que o apóstolo Paulo, escrevendo por inspiração do Espírito Santo, não trata em nenhuma parte de suas várias epístolas da suposta importância de se guardar o sábado? No capítulo 2 a 3 de Apocalipse se encontra 7 cartas às igrejas, dirigidas, logicamente, às 7 igrejas locais. São as últimas mensagens dadas diretamente às igrejas sobre a terra. Agora pensa comigo, se fosse verdade o que enfatizam os cristãos sabatistas, não se deveria ter sido recordada a importância de guardar o sábado em alguma dessas cartas? Como saber que, por exemplo, os judeus ou os cristãos sabatistas realmente estão guardando o sétimo dia? Quem pode estar seguro que não houve erros nos cálculos desde o dia em que Deus descansou? Pois devemos levar em conta as trocas efetuadas no calendário no ano 46 a.C., quando se convia que o ano tivesse somente 345 dias para corrigir os erros que se havia acumulados. Deve-se pensar também na lei no ano de 1751, e essa era para corrigir os 9 calendários, e que ordenaram retirar 11 dias do mês de setembro. Com essas e outras modificações, quem está seguro que sabemos contar os dias desde a criação que foi feita a terra, que Deus realmente terminou a terra? Provavelmente, com todas essas modificações no calendário, é bem possível que quando pensamos que seja sábado, na verdade pode ser uma quarta-feira, ou até mesmo uma segunda-feira. Então, o sábado citado por Deus aos filhos de Israel no Monte Sinai, verdadeiramente não seria para nós, nos dias atuais, esse mesmo sábado. Veja que depois do Monte Sinai, o calendário foi mudado 2 vezes. Então, quem realmente pode guardar o sábado? Sabendo que as ordenanças de guardar o sábado foi dado aos filhos de Israel no Monte Sinai pelas tábuas da lei, chegamos então à conclusão de que o sábado é, na verdade, um preceito da lei do Velho Testamento. Em Colossenses, Paulo deixa bem claro que a cédula do Velho Testamento foi riscada e tirada do meio de nós, significando assim que os rituais cerimoniais da lei mosaica, incluindo inclusive a guarda do sábado, foi cravada na cruz. Veja aí. E quando vós estáveis mortos nos pecados da lei e na incircuncisão de vossa carne, Jesus Cristo vos vivificou juntamente com ele, perdoando-as todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na verdade, por mais que os judeus ortodoxos ou os cristãos sabatinos que defendem o guardar o sábado, tendem eles, de alguma maneira, não conseguem efetivamente guardar o sábado, ou qualquer preceito da lei, pois estamos na carne e somos homens falhos em nossas atitudes. Nós cometemos pecados o tempo todo. Por mais que nos esforçamos, sempre estamos pecando, e Cristo veio justamente para isso, para justificar os nossos pecados e cravar na cruz toda a lei do Velho Testamento, que para nós é impossível cumpri-la. Se guardar o sábado é assim, que é não trabalhar para aproveitar o dia no intuito de ir à igreja, de visitar asilos, de visitar creches, visitar presídios, fazer o bem aos necessitados, espalhar o evangelho a toda criatura, do que adianta guardar o sábado e pecar todos os dias da semana?
Então deveríamos guardar todos os dias da semana, não somente o sábado. O cristão deve fazer o bem ao próximo todos os dias da semana e não somente no sábado. Todo dia é dia de fazer o bem ao próximo. Vai que Jesus volte em qualquer outro dia, né, da semana. Temos que ser vigilantes, pois Jesus disse, preste atenção, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria entrar em sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha, gente, e grande será esse dia. Eu pelo menos não vejo a hora. Gostaria que fosse hoje, se fosse possível. Mas somente Ele, Jesus, sabe o dia e a hora. Portanto, vamos ser vigilantes, tá certo? Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos. E que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.